Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo uma live surpresa aí sobre suplementos alimentares, os principais suplementos alimentares encontrados no mercado relacionando com o treinamento de força. Então vai ser uma live muito simples, eu vou abordar alguns conceitos, tá? Conceitos muito básicos. Por nenhum momento eu vou prescrever ou induzir absolutamente nada, tá? Então o público leigo vai conseguir entender e os profissionais também, os praticantes do treinamento de força, as pessoas que consomem suplementos. Bom, primeira coisa estou muito feliz por estar aqui falando. Quem puder assistir, eu vou ficar muito feliz. Quem puder interagir com alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade. Primeiro conceito que eu acho muito importante falar, o que são suplementos alimentares, né? Por que eles surgiram? Primeira coisa, suplemento alimentar é qualquer coisa, qualquer derivado de algum alimento natural, tá? Então, portanto, o suplemento alimentar surgiu para facilitar a vida da pessoa comum e o atleta. Então, ele é um produto natural que passa por um processo industrializado para potencializar e ficar uma concentração maior e facilitar o seu uso e a sua digestão. Tá? Então, exemplo, uma batata doce pode ser feita como suplemento. Existem suplementos alimentares feitos de batata doce em forma de pó. Qual é a vantagem? Sua concentração é mais alta e o seu tempo no mercado, na prateleira, é muito maior. Tá bom? Então isso é muito importante falar, que suplemento alimentar é um derivado de alimento, ok? Outra coisa que eu acho importante falar é com relação à expressão, a palavra recursos ergogênicos. Todo suplemento alimentar, ele é um recurso ergogênico. Recurso ergogênico é qualquer coisa que potencializa o trabalho, qualquer coisa que melhora a performance. Então, suplementos alimentares são recursos ergogênicos, ok? Tirando essa dúvida que muita gente tem, eu vou falar de alguns dos principais suplementos encontrados no mercado. O primeiro, Whey Protein. O que é? Proteína do soro do leite, com alto valor biológico. Ou seja, dentro do Whey Protein tem 3 variações. Whey Protein concentrado, cuja concentração de proteína é mais baixa por dose, e normalmente é misturado carboidratos e um pouquinho de gordura. Qual é a vantagem? O seu custo é mais barato. Qual a desvantagem? Dependendo da dieta restrita da pessoa, não é muito bom se ela estiver contando a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos que ela vai ingerir, ok? O próximo, Whey Protein isolado, como o próprio nome está falando, você está isolando a proteína, aumentando a sua concentração por dose e diminuindo ou zerando o carboidrato. Normalmente, algumas empresas deixam de 1 a 2 gramas de carboidrato por dose. Meu amigo Alan entrou aqui, um abraço. Tá, então, o Whey Protein isolado tem uma concentração muito alta de proteína e baixíssimo carboidrato e gordura. Normalmente o seu sódio é um pouquinho mais elevado e o seu custo também. O próximo é o Whey Protein hidrolisado, ou seja, ele passa por um processo de hidrólise. O que quer dizer isso, Arthur? Sua absorção no organismo é muito rápida. Sendo muito rápida, é vantajoso para alguns indivíduos. Por exemplo, existem pessoas que têm alergia à proteína do soro do leite, não à lactose, que é o açúcar do leite. É tão rápido que essa proteína entra no corpo que o organismo não vê como um agente, um problema alergênico, tá? Então existem indivíduos que só podem consumir Whey Protein hidrolisado, que ele passa por esse processo de hidrólise. Então, eu expliquei aqui que existem 3 tipos de Whey Protein e o que é. Próximo suplemento que eu quero falar um pouco, de forma muito simplificada, que é proteico, é a caseína, tá? A caseína, ela é do leite e derivados, ok? No entanto, o que difere ela do Whey Protein é o tempo de absorção, tá? A caseína é chamada também como uma proteína time release, ou seja, ela vai sendo degradada aos poucos. Normalmente alguns nutricionistas prescrevem no período noturno como última refeição
porque a pessoa está indo dormir, que é um fator anabólico favorável, e essa proteína sendo degradada aos poucos também seria favorável, ok? A caseína, ela tem um custo um pouco mais baixo e também é muito utilizada, o meu amigo personal aqui entrou, utilizada para fazer receitas fit, receitas de bolo, receitas de mousse, porque ela deixa um sabor muito acentuado, porque ela tem um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de gordura, ok? O Fernandão entrou aqui também. Um abraço, Fernando. Então a caseína também é um suplemento proteico muito utilizado para receitas e também por ter esse efeito anabólico e alguns nutricionistas prescrevem no período noturno, tá bom? Então de forma bem simples é isso. Próximo suplemento que eu quero falar aqui, que eu acho muito importante, que o pessoal da maromba, da musculação utiliza, é a albumina, tá? Seria um suplemento old school, suplemento muito antigo. Um abraço, Alan, fica com Deus. Fernandão, um abraço aí. Valeu, galera. A albumina é da clara do ovo, então ela difere do whey protein, que é do soro do leite. Então a albumina, ela tem uma concentração de proteína um pouco menor, tá? E também para algumas pessoas mais sensíveis ocorre flatulência, né? Para explicar de uma forma bem simples, ocorre gases, para não falar outra palavra, tá? Então a albumina é um suplemento muito antigo, nem sei dizer quando surgiu. Hoje em dia não é tão comum, porque o whey protein dominou mais o mercado, na minha opinião. Mas algumas pessoas ainda gostam, compram o sem sabor e misturam aí com sopa, misturam até no arroz e feijão, misturam no sorvete, enfim, tá? Fica a critério de cada um. Próximo suplemento que eu quero falar aqui, que tem a ver com relação a proteínas ou construtores, são os aminoácidos. No caso, os mais famosos aí, encontrados no mercado, é o BCAA, que é uma sigla em inglês, Branched Chain Amino Acids, que são aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos surgiram para retardar a fadiga muscular e ter um efeito anticatabólico, ou seja, evitando a perda de massa magra. O pessoal da corrida utilizava mais, do endurance, da maratona, no entanto, já migrou para o treinamento de força há muitos anos, tá? Existem pessoas que defendem o BCAA e tem alguns artigos, alguns cientistas que condenam falando que é perda de tempo e dinheiro. Se você consegue se alimentar bem, tiver uma boa fonte de proteínas, parece que esses aminoácidos já são o suficiente. Então, no BCAA tem 3 tipos de aminoácido: valina, isoleucina e leucina. A leucina é o ator principal, ela é a grande responsável por esse efeito aí de retardo de fadiga e esse efeito anticatabólico. Parece que a leucina também está relacionada com uma via sinalizadora da hipertrofia chamada mTOR. Então, essa via sinalizadora favorável ajuda o indivíduo a ganhar massa magra. Todo mundo tem essa via. Alguns fatores ativam mais ela. Um exemplo que deixa ela mais fraca ou não ativa é o álcool. O álcool inibe a mTOR, tá bom? Então é isso. Agora eu vou passar para alguns suplementos que, na minha opinião, envolvem força, envolvem aí vasodilatação, estão bem relacionados com a hipertrofia, que primariamente aí que eu quero falar é a creatina. Na minha opinião, como de muitos aí professores, profissionais dessa área, dizem que a creatina é o suplemento mais estudado, né? É o suplemento com maior eficácia para aumento de força e hipertrofia, sem apelar para o uso de hormônios ou outros recursos, tá? Então é um suplemento com grande eficácia na força e hipertrofia. Só que tem que ser para só esses tipos de exercícios de curta duração e alta intensidade, exercícios de potência. A creatina é formada por 3 aminoácidos e nosso corpo produz ela, só que de forma natural ou de forma baixa. Quando você suplementa de forma crônica com doses elevadas, ocorre uma ressíntese de ATP-CP, que é adenosina trifosfato. De uma forma muito simples, muito clara, a adenosina promove maior quantidade de trabalho, promove maior quantidade de contração muscular. Seria uma forma muito simplificada de vocês entenderem, por exemplo. Feito isso, ocorre um ganho de força e de hipertrofia, ok?
Então, a creatina é o suplemento com maior eficácia nesse quesito. É normal o indivíduo colocar 10 quilos de cada lado e quando começa a fazer uso da creatina, ele mesmo já começa a aumentar a carga. Ele já percebe que ele está mais forte. O ponto negativo é que ocorre, principalmente em alguns indivíduos, um excesso de retenção hídrica, ok? Então, pode não ser vantajoso do ponto de vista estético. Algumas pessoas reclamam, falam, pô, cara, tô retido, tô até me sentindo gordo. Não, não é bem por aí, porque 70% do músculo é a água, então a creatina retém também. Para o uso dela, ocorre uma normalidade no físico, que também que para alguns não é bom. O cara fala, pô, fiquei forte com a creatina, agora não estou usando. Faz parte, né? Então é isso. Creatina tem a monoidratada, micronizada, não vou entrar em muitos detalhes, não é o caso. Tem em pó, tem sublingual, enfim. Bom, próximo suplemento é a arginina. Muita gente já ouviu falar, muita gente conhece. Que nada mais é do que um aminoácido que promove o aumento do NO, que é o óxido nítrico, e de uma forma simplificada melhora o fluxo sanguíneo, melhora a vasodilatação sanguínea. Consequentemente, maior pump sanguíneo no músculo trabalhado, só que vai agir em todo o tecido, ok? A arginina é comum também em alguns pré-treinos, tá? Até porque eu vou falar um pouquinho mais para frente. A arginina também é uma sinergista e ela ajuda na produção de um hormônio natural que é o GH, tá? Que muita gente já conhece, que eu pretendo falar em uma outra live. Ou seja, é um agente anabólico, né? Ela é favorável ao crescimento. Então, a arginina não é que faz o GH surgir, ela tem uma sincronia, ela ajuda o GH ser otimizado no corpo. Bom, a arginina também é encontrada em pó. Vou dar um exemplo clássico aí de um remédio para impotência masculina, que é o Viagra, que muita gente conhece. Predominantemente tem arginina na composição, ok? Obrigado, Alan. Tamo junto, irmão. Próximo suplemento que eu quero falar aqui, muita gente já ouviu falar, muita gente tem dúvidas se isso é eficaz ou não, que são os fitoterápicos, ok? Bom, o que são fitoterápicos? São suplementos de plantas, seriam derivados de plantas, ou propriamente a planta, tá? Com a promessa de ser uma coisa 100% natural. Os mais famosos, existem vários, tá? Eu vou falar de dois aqui. Tríbulos terrestres, o nome é um pouquinho complicado, que é uma planta que surgiu na Bulgária, e naquela região da Bulgária, que eu não sei dizer qual agora, homens estavam utilizando de forma empírica, ou seja, totalmente aleatória, não sei a dosagem que eles estavam utilizando, e eles relatavam na comunidade entre eles que ocorria uma melhora na disposição física, uma melhora na força física. Então, começou alguns estudos, e esses estudos com os homens foram inconclusivos, mas em pequenos mamíferos foram bons, dando a entender que essa planta ajudaria na produção natural de testosterona, ok? Por isso que é muito comum o uso de tríbulos terrestres em TPC, que é terapia pós-ciclo de usuários de esteroides, tá? Que eu vou falar isso numa outra live. Bom, outro fitoterápico muito famoso, muito bom, é a maca peruana, né, que muita gente conhece e gosta. Que é um efeito similar com o tríbulos terrestres, surgiu nos Andes, né, na região do Peru, e também começou aqueles relatos empíricos, e a única diferença, no meu ponto de vista, é que ocorre um relato maior não é na imunidade, na disposição mental. Muitos falam que utilizando macaperona se sentem muito bem, tá? Então é isso. O próximo que eu quero falar, que eu acho muito importante, são os pré-treinos, né? Quem aí gosta de treinar um pouquinho mais pesado, já utilizou, tá? Ou conhece os pré-treinos. Não vou falar de forma nenhuma marca aí, mas eu lembro que a primeira vez que eu tomei foi em 2005 e eles são muito novos ainda no mercado. E o que são os pré-treinos? São compostos, são misturas para potencializar aquele treino. Principalmente é uma composição de carboidrato para te dar energia. Geralmente eles utilizam maltodextrina. Eles colocam um pouco de creatina para otimizar a força, só que parece que a creatina tem efeito crônico não agudo. Enfim, eles colocam
Algumas marcas colocam proteínas, é mais difícil, para evitar aí o catabolismo. A arginina para aumentar a vasodilatação, conforme eu já disse. Algumas colocam beta-alanina também, que tem um efeito tamponante, né? Tamponante melhorando o pH do sangue, enfim. Mas o que eu quero dizer é que existem marcas importadas que colocam duas substâncias proibidas, tá? Que não se encaixam como um suplemento alimentar natural, que seria a efedrina, que vem de uma planta natural, só que ela passa por um processo industrializado muito potente e pode dar uma arritmia cardíaca. E também a 1,3 DMAA, de metilamina, tá? Seria um doping, porque é um potente termogênico e é um potente estimulante do sistema nervoso central. Então pode ser perigoso para algumas pessoas. E também ocorre uma tolerância conforme o tempo. Exemplo, a pessoa usa na segunda-feira, se sente muito bem, fala, vou treinar pesado. Usa na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta, ela mesma já começa a aumentar um pouco a dose. Então, não é bom, não é vantajoso. Não sou contra o pré-treino, só que a pessoa tem que saber usar e também tem que saber o tempo sem usar. Porque quando acaba o pote, algumas pessoas reclamam de uma fadiga intensa e até alguns sintomas aí, vamos dizer assim, de depressão, né? A pessoa fica muito para baixo para treinar. Então, esses são os pré-treinos. Agora eu vou falar um pouco dos energéticos, tá? Principalmente dos carboidratos. Normalmente, corredores, maratonistas fazem uso, no entanto, o pessoal do treinamento de força, o pessoal da musculação, gosta bastante. Eu vou falar de três, de uma forma muito simplificada, que é a maltodextrina, dextrose e o oximase, que também pode ser chamado de amido de milho ceroso. A única diferença entre eles é o índice glicêmico. O que quer dizer isso, Arthur? De uma forma bem simples. Quando o alimento entra no nosso organismo, principalmente em forma de glicose, o corpo vê como ele recebe isso. Se é muito rápido, o índice glicêmico é alto. Então ocorre uma ação da insulina, tá? Então a única diferença é o pico da glicemia. O oximase tem um índice glicêmico mais alto. A dextrose um pouco mais baixo e a maltodextrina um pouco mais baixo. Então a única diferença entre eles é isso daí, tá? Carboidratos. Vou falar também dos hipercalóricos, que tem muito carboidrato. Na fórmula seria isso de carboidrato, isso de proteína, isso de gordura e isso de vitaminas e minerais, cujo objetivo é fornecer um aporte calórico muito alto para aquele indivíduo muito magro, com metabolismo muito acelerado, que pula refeições, enfim. E a fama ruim é que algumas pessoas utilizam e acabam engordando e culpando o hipercalórico. Não é bem por aí. Ingestão excessiva de calorias, você não estiver utilizando, tende a virar massa gorda, tá? Próximo são os imunológicos, tá? Eu vou falar rapidamente da vitamina C, que melhora muito o sistema imunológico, muita gente utiliza, sabe dos benefícios, melhora também na concentração e produção excessiva de radicais livres, tá? Gestantes e tabagistas têm que ter uma dosagem diferenciada, porque eles excretam mais rápido a vitamina C. E a vitamina C, ela também age muito bem com o ferro, tá? Parece que ocorre um bom sinergismo e algumas pessoas falam que ocorre uma competição. Eu já li artigos que elas trabalham em conjunto, você ingerindo ferro e vitamina C, então esses minerais. Vou falar da glutamina, tá? A glutamina aí é um suplemento que hoje em dia está um pouco polêmico, porque ele é muito utilizado, né? Um suplemento muito utilizado. Nosso corpo produz em abundância glutamina. E também a glutamina, ela tem uma promessa de ser algo anticatabólico, né? E melhora o sistema imunológico. Vou dar um exemplo. Um paciente acamado num hospital que fica ali 10, 15, 20 dias, ele já está num ambiente estressante, o cortisol dele está muito alto. É comum médicos e nutricionistas naquele ambiente prescreverem glutamina para aquele paciente, evitando que ele perca com muita rapidez aquela massa magra. Lembrando que o treinamento promove hipertrofia muscular e o destreinamento e outros ambientes promovem uma atrofia até mais rápido. Então a glutamina agiria evitando essa queda brusca da massa magra e também prevenindo
melhorando o sistema imunológico e até mesmo algumas infecções, alguns outros problemas, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui do ômega 3, muita gente toma e nem sabe muito bem por que está tomando, só fala assim, faz bem. É um suplemento funcional, o que quer dizer isso? Ele promove benefícios na saúde, primariamente é isso. É uma gordura insaturada encontrada nos peixes e principalmente no salmão e vegetais, na soja e na linhaça. E também ajuda naquele praticante de treinamento de força a se recuperar mais rápido, porque parece que melhora sinalização de inflamação. Então o ômega 3 tem esses benefícios e também tem uma promessa que vai melhorar um efeito cardioprotetor, um efeito cardiovascular, diminuindo aí o seu colesterol e até mesmo os seus triglicéridos, tá? Então o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. É isso, eu acredito que eu falei de uma forma aí bem simples e rápida até, com relação aos principais suplementos encontrados no mercado, relacionando com o treinamento de força, tá? Por nenhum momento, como eu disse no começo da live, eu estou prescrevendo ou induzindo nada, são conceitos básicos que às vezes as pessoas têm dúvidas. Acho que eu falei um pouquinho rápido, no entanto, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer, interaja. Aqui é uma troca de conhecimento, eu estou aprendendo muito com isso. Se você tiver algum artigo aí que está conflitando com o que eu estou falando, por favor, me mande pelo direct. E é isso, quem tiver alguma pergunta aí, eu estou à disposição. Eu vou aguardar um pouquinho. Obrigado aí, Alan. Obrigado, tem vários amigos meus aí que entraram. Ô, valeu. Pô, irmão, faz tempo que a gente se vê, hein, cara. Se tiver alguma pergunta, manda aí, Diogo. Tudo bem, cara? Saudades aí. Faz tempo que eu não te vejo no Amalfi. Ah, e outra, até um recado aqui. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu fiz um e-book, né? Suplementação do treinamento de força. Ele está disponível na Hotmart. Para quem não sabe, a Hotmart é uma plataforma de vendas, aí, vendas de produtos, de cursos, de livros, de e-books, etc. Meu perfil é Tiepo Trainer. Quem tiver alguma dificuldade para achar, me manda aí um recado que eu disponibilizo o link, tá? Então é isso. Essa é a minha primeira live praticamente sozinho, onde eu estou falando. Estou pensando no futuro, até um recado que eu quero dar, eu vou convidei um professor meu na época da graduação e pós-graduação. Ele é mestre em biomecânica, para quem se interessa no assunto. Vai ser uma avalanche de conhecimento aí, principalmente relacionado ao treinamento de força. E, espero todos vocês lá. Tudo bem, mano? Graças a Deus, tamo junto. Faz tempo que eu não chego lá mesmo, estão em outros condomínios. Cara, tô feliz por você, eu acompanho você no Instagram. Continua firme, postando aí seus vídeos. E a gente tem que melhorar muito a educação física, a gente tem que ir aí se expor e mostrar o nosso profissionalismo. É isso aí, cara. Tá de parabéns, eu vejo muita foto e vídeo que você posta, muito bacana, tá? Eu acho importante a gente conhecer um pouco sobre suplemento, porque tem muito aluno nosso que utiliza, né? A gente não pode prescrever, isso é antiético, isso é inadmissível, mas a gente tem que ter um conhecimento básico para pelo menos poder conversar ali com o seu aluno, tá bom? E é isso, estou aguardando um pouquinho. Quem tiver alguma pergunta, manda aí. Foi uma live surpresa. Eu também quero ficar numa situação aí um pouco diferente, né? Não estou acostumado. Tem a primeira live sozinho, explicando um assunto, tentando explicar, né? Então eu estou até um pouquinho nervoso, mas faz parte. Acho que eu falei até rápido demais e eu fiz alguns ensaios antes. E lembrando aí, galera, segunda-feira eu estou fazendo uma live de 10 minutos só, chama Resgate Saúde, com uma aluna minha, a Fernanda, né? O Diogo conhece, ali ela mora no Vila Amalfi. E dicas simples, dicas rápidas, motivacionais, principalmente para aquele indivíduo sedentário, tá? De forma alguma isso vai ser bom para um atleta, né? Para uma pessoa que está acostumada a treinar pesado há muito tempo. Mas essas dicas são muito valiosas e está sendo bem legal. Quem puder, toda segunda-feira às 19 horas. E é isso. Eu vou aguardar mais um pouquinho alguma pergunta. Manda uma aí, Diogo. Manda uma pergunta aí. Arthurzão, suplementos básicos que seriam importantes e essenciais. Cara, eu falei, na minha opinião, todos. Então vamos lá. Básicos mesmo.
Vamos colocar o mais básico, uma proteína. Talvez aí uma proteína e um carboidrato, tá? Por quê? A proteína vai te auxiliar no ganho de massa magra e também vai facilitar no seu dia a dia. Eu acredito que você está na correria, pode acordar, tomar um shake. Eu acredito que a proteína é o básico aí para quem busca um aumento de massa magra. E o carboidrato para qualquer outra atividade, porque é bem complicado você restringir carboidrato. Alain Espanha, o uso de ômega 3 no treino de força me ajuda na recuperação, fala um pouquinho mais. Então, Alain, tem alguns estudos falando que o que acontece, o exercício físico, principalmente com uma carga elevada, você já sabe disso, gera um estresse muito grande, tá? Então gera uma ruptura no tecido e gera um marcador de inflamação. Sim, uma inflamação. Parece que o ômega 3 combate essa inflamação. Ou seja, na prática, você iria se recuperar um pouco mais rápido, né? Não é que é um suplemento milagroso, ok? Mas com o seu descanso, com a sua dieta, ele vai recuperar um pouco mais rápido. Então, tem muita gente que utiliza, e vou falar real também, alguns usuários de esteroides utilizam porque, como você já sabe, né, o esteroide, ele, vamos dizer assim, ele enfraquece um pouco aí o sistema cardiovascular, principalmente a longo prazo. Então o pessoal acaba utilizando doses mais elevadas de ômega 3 como um protetor cardiovascular, ok? Seria mais ou menos isso. Espero que eu tenha respondido aí. E aí, Alan, treinando pesado? Conta um pouquinho aí, suplementando. Diogão também, eu sei que treina pesado, tá lá na Smart ainda. Tô aqui ainda, galera, vai mandando. Obrigado, Alan. Valeu, cara, tamo junto. Creatina Whey Protein, antes ou depois da musculação? Pô, Diogo, eu estaria prescrevendo, né? Acabei prescrevendo um pouco. A creatina, o correto é aquele protocolo que a pessoa vai saturando, né? Ela vai utilizando ao longo dos dias. No caso do antes, seria como se fosse um pré-treino, né? Então, uma dosagem ali. E eu acredito mais no whey protein num período pós-uso, né? Pós-treino. Não é uma regra, tá? Vê conforme aí o nutricionista prescreve ou o médico. Porque assim, o corpo não utiliza a proteína desse jeito logo após, só como uma janela de oportunidades, né? Ele vê como todo um contexto. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que se alimentar bem em todas as refeições, né? Em todas as refeições. Não tem mais essa de, agora eu preciso melhorar o meu pós-treino. Você tem que se alimentar bem, tanto é que nutricionista nem fala mais com relação a esse termo almoço. É refeição 1, refeição 2, refeição 3, então é isso. Pô, cara, Blofit do tal, essa eu não conheço, Diogão. Eu não conheço não. Minha mãe mora ali perto. Depois você me fala. O Alan aí é super disciplinado, cara. Tenho certeza que ele não pula a refeição de jeito nenhum. E sabe usar suplemento, né? Então já usa há alguns anos. O mais importante é o equilíbrio, cara, na minha opinião. Eu acho que no caso da creatina é para você potencializar aí um recurso ergogênico mesmo, de performance e tal. Acho que o basicão mesmo é sempre uma fonte de carboidrato, uma maltodextrina, um whey protein e talvez um pouco de gordura boa, o próprio ômega 3 que eu citei. Seria no caso de um alimento natural o abacate. Tá? Então o básico é isso, que são os macros, né? O restante é mais performance, a não ser que o seu corpo não esteja produzindo alguma coisa. Então é importante aí procurar um especialista. Eu acho importante falar, tem que tomar cuidado com alguns pré-treinos que têm substâncias proibidas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas marcas, né? Porque eles colocam aí efedrina, que para algumas pessoas pode não ser bom, e a dimetilamina, né? 1,3-DMAA, que isso pode potencializar uma arritmia, ele é um potente termogênico também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns pré-treinos. É melhor tomar pré-treino que um médico prescreve, porque ele mesmo monta a fórmula mais adequada para as suas necessidades, né? Essa é a minha opinião. Cara, eu perdi um pouco de tempo, vou ficar aqui e vocês, pô, podem falar aí, tamo junto, a gente tá trocando conhecimento aqui, a gente até tem que marcar um treino juntos, faz tempo que eu não vejo os dois aí. E tá tudo bem por aí, ela treinando forte, onde você tá? Faz tempo que a gente não se fala mesmo, hein, cara, só na live mesmo. Entrou mais um, pô, obrigado. Duílos Júnior,
Um abraço aí, seja bem-vindo. Praticamente eu estou encerrando o assunto, cara, mas se tiver alguma pergunta relacionada a suplemento alimentar que eu não vá prescrever, né, só o conceito que eu puder ajudar, por favor, pode mandar. Então é isso. Fala alguma coisa aí, Alan. Manda alguma pergunta aí. Qual o último combo de suplemento que você está utilizando aí? Tá em off ou tá em pré-contest? Tá mais focado em perder gordura e manter massa magra? Ou ganhar muita massa magra e, consequentemente, vai ganhar um pouquinho de massa gorda, né? Não tem jeito. São dois períodos diferentes. Tá numa dieta hipercalórica ou uma dieta hipocalórica? 6 meses já, Alan? Caramba, deve estar um monstro aí. Treinando com cargas mais altas e menos repetições ou tá diminuindo um pouco a carga, amplitude total, buscando só até a fadiga muscular, fazendo alguma drop set junto? Vamos lá, podem interagir aí, a live é nossa, para poder ajudar. Estou fazendo 4 refeições sólidas, boa. E suplemento, qual que tá usando aí, Alan? Se tiver um barulho no fundo aí, que a minha esposa também tá trabalhando, então, por favor. Treino de força, boa, isso aí, cara. Periodiza bem aí o seu treino, que é muito importante para você continuar a evolução, tá? É muito importante aí ficar um mês na força, depois você descansa um pouco, vai para hipertrofia, descansa um pouco, resistência, vai mesclando isso daí. Mandando whey concentrado e creatina. Então, eu falei agora há pouco, né, Alan, do whey concentrado. Eu acho que nesse caso aí, como você está focando num treino de força, um aporte calórico maior, não vejo muito problema. Porque vai vir um pouco de carboidrato, um pouquinho de gordura. E a creatina vai te dar um volume aí, vai te ajudar também na força e na hipertrofia, né? Você sabe muito bem isso daí. Eu aconselho você a ingerir bastante água porque ela tem essa retenção hídrica, né? Então, espero que você tenha comprado aí de uma marca boa, né? Acho bom falar que tem um mito que a pessoa que ingere creatina vai ter um problema renal. A creatina ela é fabricada nos rins, né? Então ocorre esse mito porque tem vários estudos falando que você não vai ter nenhum problema renal, a não ser que você já tenha um problema renal e tome doses absurdas por longos períodos, né? Então você sabe que tem que ter um protocolo de uso e depois tem que ficar um tempo sem usar, então tem que se cuidar também. Mas assim, é 1 em 1000 que tem problema de algum problema nos rins devido ao uso de creatina, ok? Não acho bacana, como algumas pessoas acabam utilizando, creatina de uso veterinário, né? Então, não é que a dose é mais forte, provavelmente não é uma substância tão pura, então eu não acho isso bacana. Então, eu sei que tem algumas pessoas que já utilizaram, não vejo motivos para utilizar esse tipo de suplemento. Você está treinando em qual academia, Alan? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei, consegui falar dos principais suplementos. Acho que eu falei até um pouco mais rápido, né? Porque eu fiquei com medo de estourar o tempo. E essa live vai ficar 24 horas no IGTV, né? IGTV, algumas pessoas falam assim. E também, boa, Lana, Blackfit, excelente. E também eu vou salvar no meu canal do YouTube, tá? Então, pô, show de bola, Alan. Qual, cara? Qual unidade? Ali no Morumbi? Show de bola, não sabia, cara. Parabéns aí pela sua conquista. Pô, Diogão, saudades, irmão. E muito obrigado aí, cara, pelo feedback. Muito obrigado. Vocês dois aí são meus irmãos. Estou muito feliz aí que vocês estão na área, estão se empenhando também. E quando puder, a gente tem que combinar aí de fazer um treino juntos, etc. Tá bom?
Então é isso, galera. Eu vou me despedir aqui e em breve farei outra. A gente pode até combinar uma live juntos, enfim. Isso daí, um bate-papo mais descontraído. Pô, no Morumbi, top, Alan, perto da casa da minha mãe. Um dia a gente combina aí, tá bom? Tamo junto aí. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo e fiquem com Deus. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Tamo junto. Um abraço.